A paz do Senhor Jesus, boa tarde. Eu venho aqui trazer uma palavra que se encontra em 2 Samuel, capítulo de número 21. O verso é o número 8, que diz assim: Porém tomou o rei os 2 filhos de Rispa, filha de Aiá, que tinha tido de Saul, a saber, a Armone e a Mefibosete, como também os 5 filhos da irmã de Mical, filha de Saul, que tinha tido de Adriel, filho de Baslai, Meolatita, e os entregou na mão dos gibeonitas, os quais os enforcaram no monte perante o Senhor, e caíram estes 7 juntamente, e foram mortos nos dias da cega, nos dias primeiros, no princípio da cega da cevada. Então, Rispa, filha de Aiá, tomou um pano de cilício e estendeu-lhe sobre uma penha, desde o princípio da cega até que destilou a água sobre eles do céu, e não deixou que as aves do céu se aproximassem deles de dia, nem os animais do campo de noite. Olha que palavra linda, né? Tremenda aí essa palavra. Eu estava pedindo ao Senhor uma palavra e o Senhor me deu essa palavra porque eu acredito que dá uma casada com a situação que está acontecendo agora nesse momento, olhando o contexto brasileiro. Então a gente sabe muito bem da história, né, que não dá para contar a história agora, que foi na época de Josué, quando eles estavam indo para conquistar a terra prometida, que foram enganados, né, por aqueles homens que se vestiram mentindo, dizendo que vieram de muito longe. Enfim, Josué fez aliança com eles porque acreditaram na história triste que ele contou. Então a gente tem que ficar atento, né? Porque o crente, na verdade, ele tem que sempre buscar direção do Senhor antes de fazer as suas alianças, porque quando a gente faz uma aliança, a quebra da aliança traz situações trágicas. Então, quebrar uma aliança que foi feita perante o Senhor, isso não é para crente. O ímpio quebra a qualquer momento. Ele não tem palavra. Se eles não têm palavra, eles não têm o temor do Senhor. Então, eles podem fazer da vida deles o que bem entenderem. Mas o crente, quando faz uma aliança no altar, só se for, em último caso, existem casos e casos. Nesse caso, a gente vai ver que essa aliança era perpétua, não podia ser quebrada. E olhando o tempo se passando, e chega a época de Saul, e Saul não tinha o temor do Senhor. Ele queria fazer aquilo que viesse na telha e ele queria exterminar os gibeonitas. E foi aí que entrou a maldição, entrou o peso na nação, o pecado de um líder, o pecado de um governador, de um presidente, é muito pesado sobre uma nação. Quando um presidente, uma autoridade, ele quebra princípios, quando ele desonra o Senhor na nação, acredite, toda nação sofre com isso, sofre porque toda ação promove uma reação. Então a gente olhando, a gente vê que o pecado, ele traz fome, traz peste, traz seca, né? Porque, lógico, se não chove, se fecha tudo, não tem o alimento. Então a nação sofre por causa do pecado, porque o pecado é como uma grenguena, ele vai se alastrando, ele vai se alastrando. A gente começa a observar e a gente vê que Adão, ele não matou ninguém, ele não estuprou ninguém, ele só desobedeceu uma ordem do Senhor. E eu e você morremos por causa disso. Então, o pecado do homem, ele se espalha sobre a terra como uma grenguena e ele vai ali roendo, ele vai ali matando, ele vai fazendo com que o homem venha perecer são as consequências do pecado. E a gente olhando a nação de Israel, a fome entrou por 3 anos e Davi, que agora estava no comando, foi orar ao Senhor e perguntar para o Senhor o que estava acontecendo. E o Senhor disse: o pecado de Saul. E o que foi? Sangue por sangue. Então foi pego 2 filhos de Saul com 3 netos.
2 filhos de Saul com 5 netos de Saul, né? Só que uma coisa que é interessante, que a gente começa a olhar esse texto e a gente vê que o escritor do livro, ele coloca Rispa, que era concubina de Saul, e coloca Armone e Mefibosete, que são os 2 filhos dela. Na hora de falar da filha de Saul, que eu sei o nome, mas no texto não está falando aqui, que era Merabe, e com os 5 filhos de Merabe, ele não diz o nome dela e não cita o nome de nenhum dos seus filhos. Por quê? Tem um mistério aí, certo? A gente olha e a gente vê que quando alguém, ele entra na posição, no momento da dor, no momento da perca, no momento da dificuldade, quando ele enfrenta a dor, enfrenta a situação, buscando misericórdia, buscando honra, buscando a graça do Senhor para a sua vida, Deus dá nome à sua casa, Deus dá nome à sua família, Deus dá nome. Então a gente olha e diz, não, aquele dali é um drogado, mas por causa da mãe que foi para cima para lutar, buscando honra para sua casa, o que acontece? Deus fala, não é mais um nóia, aquele que usava droga, agora é um missionário. Então Deus dá nome para a nossa casa. Só que aquela pessoa que a mesma situação chega na casa dela, tanto na casa de uma quanto na casa da outra. A outra, ela simplesmente, o que ela fez? Ignorou. Talvez ela se trancou no quarto e foi usar Rivotril, foi tomar Rivotril. Ela não enfrentou como a Rispa. Então essa daí não interessa. Não interessa. O que Deus quer é que no momento de perca, no momento de pandemia, no momento de sofrimento, no momento de dor, a igreja, aquele que realmente quer honra para a sua nação, se levante. E a gente olha, imagina a Rispa, ela vendo a situação. A Bíblia diz que ela foi para uma rocha, que hoje para nós simboliza Jesus. Ela pegou o pano de saco e ela ficou ali, ninguém tirava ela dali. Entendeu? Agora eu quero perguntar para você, como tu acha que algumas pessoas não chegaram até ela e falaram, Rispa, para com isso, filha, sai daí, não tem mais jeito, isso daí, ó, caso perdido, vai para casa. Não. A Bíblia diz que ela entrou em propósito de vigílias, e ali durou meses, tá? Ela durou meses, ela ficou na encosta ali daquele morro. Imagina a visão que ela teve, imagina o aroma que ela sentia, vendo aqueles corpos ali se decompor diante dos seus olhos. Será que a gente não está vendo a nossa nação dessa forma por causa do pecado? Eu acredito que a nossa nação não está diferente, está em decomposição. Estamos presenciando isso dia após dia. O pecado fazendo com que a família, a sociedade, a saúde, a gente está vendo aí os filhos, os casamentos, estamos vendo todo mundo aí, ó, decaindo, tá entendendo? E o Senhor está dizendo para mim e para você, estou hoje procurando as rispas, que não se contenta com a situação, que não se acomoda, que não se tranca, que não entra em depressão, que não entra em desespero. Eu estou procurando as rispas que luta, que pega aquilo que eu coloquei na sua mão e vá para cima, tanger os demônios, porque a Bíblia diz que ela ficava ali com aquele pano de silício tangendo os charcais, os animais que vinham para querer arrastar os corpos para longe dela. Era inconcebível para aquela mulher perder deixar que, vamos dizer, no caso nosso, seriam os demônios arrancando a nossa honra, arrancando nossos filhos para o tráfico, para as drogas, para o lesbianismo, para o homossexualismo, porque a nação está se decompondo, a gente está vendo que está cada dia mais piorando. Então Deus está dizendo, não durma, agora é tempo de fazer vigília, agora é tempo de orar, agora é tempo de buscar. Por quê? Porque a mão do Senhor está sobre a nação, o Senhor está contemplando o meu e os teus passos.
Então, Rispa, mesmo vendo naquele mau cheiro, naquela situação, a decomposição dos corpos, ela não sossegou. Ela foi para cima, e nós temos que ir para cima. Vinha os charcais para arrancar os corpos mortos, ela ia para cima, ela arriscou a vida, ela não deu sossego para suas pálpebras, ela não dormiu, ela fazia de vigílias. A Bíblia diz que ela ficou meses ali fazendo vigílias de dia e de noite. Ela enfrentou o mau tempo, ela enfrentou o frio, ela enfrentou o calor, o sol escaldante, arriscou a vida, mas ela não sossegou enquanto ela não fez com que uma nação atentasse ao pecado do seu rei, do seu líder. Ela fez com que a nação inteira visse que o grande elo, o terrível elo do pecado e da morte. Então, vamos fazer igual Rispa, porque o Senhor, Ele está nos despertando para que nós venhamos acordar, para que venhamos tomar posição de guerreiro, usar aquilo que temos na mão. A rocha, a nossa rocha, nós já temos, que é o nosso Jesus. Olhando a nossa sociedade em decomposição, e Deus diz assim: ei, você, através das suas vigílias, das suas buscas, você não aceitando a situação, repreendendo, chorando, porque milagre é gerado embaixo de dor, de sofrimento, de percas. Milagre é gerado embaixo de lutas. E Deus lá do trono, acredite, o rei ficou sabendo da situação. E o rei se levantou. Então, através de você, da sua atitude, você não precisa bater trombeta. A notícia vai correr sem precisar você se mover. Você simplesmente fica na sua posição buscando o Senhor. Porque a Bíblia diz que a terra que veio a fome, que veio o problema por causa do pecado, a Bíblia diz que a terra só foi sarada, só foi curada quando foram enterrados os corpos. A honra chegou, o rei se levantou, o rei decretou que honrasse aquela família, aquela casa. E a Bíblia diz, porque eles não foram... O problema não sanou quando eles foram mortos. O problema sanou quando eles foram enterrados. E Deus quer ser glorificado através de mim e de você. Em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe a todos.